Olha só, em um dos maiores reality shows do Brasil, uma festa, que era para ser só diversão, acabou saindo totalmente de controle. E o resultado? Uma expulsão que chocou todo mundo. Mas, afinal, o que foi que aconteceu naquela noite? É isso que a gente vai desvendar agora. O escândalo que parou a internet e literalmente rachou a casa ao meio. Sabe, em reality show, a gente espera ver discussão, provocação, faz parte do jogo, né? Só que todo jogo tem um limite, tem regras. E a grande pergunta que fica é: até onde vai esse limite? O que de fato precisa acontecer para a produção chegar e falar: acabou, tá expulso? Bom, a resposta nesse caso foi bem mais pesada do que qualquer um imaginava. Então, vamos voltar um pouco. Para entender o fim dessa história, a gente precisa ver o começo. Porque antes da gritaria, antes do caos, teve um silêncio. Um silêncio meio estranho, sabe? E foi o jeito que tudo começou que deixou o anúncio final ainda mais impactante. Imagina a cena. É um sábado de manhã, um dia que parecia normal. De repente, a Martina Sanzi é chamada no closet. Ela vai, coloca uma venda nela e ela simplesmente não volta mais. Sumiu. Para os outros participantes, ela evaporou. E aí, claro, o clima de confusão de o que está acontecendo começa a tomar conta de todo mundo. E aí, do nada, o alarme da casa dispara. Aquele som que a gente sabe que significa coisa séria. Todo mundo é obrigado a ir para a sala sem fazer a menor ideia do que estava rolando. Começa aquela especulação, né? Será que é uma dinâmica nova? Será que é punição para todo mundo? Mal sabiam eles que a coisa era muito, mas muito mais séria. E é nesse momento que o fazendeiro da semana, o Toninho Tornado, pega o papel e lê o comunicado oficial da produção. E quando ele fala a palavra expulsa, nossa, essa palavra deve ter ecoado na sala de um jeito. O motivo? Colocou em risco a integridade física de outros participantes. Uma frase super séria, mas bem vaga, né? O que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha e com a mesmíssima pergunta na cabeça. Exato, integridade física, mas o que foi que aconteceu de verdade? Essa era a pergunta de $1 milhão, tanto lá dentro quanto aqui fora. E para a gente entender por que a produção tomou uma decisão tão radical, a gente precisa fazer o quê? Voltar no tempo. Vamos para a noite anterior, para a festa que foi o estopim de tudo. A famosa Festa Corrida Maluca. E olha, que nome apropriado, viu? Porque a corrida foi maluca mesmo. Foi ali no meio da música e da bebida que o barril de pólvora, que já estava ali quietinho, finalmente explodiu. E a coisa escalou muito, muito rápido. Tudo começou com uma guerra líquida na festa. Sabe, jogar bebida um no outro, coisa que até acontece. Só que dessa vez o negócio saiu do controle. Quando eles voltaram para casa, a briga verbal já virou uma gritaria absurda no quarto. E da gritaria para agressão física foi um pulo. Chegou num ponto que os ninjas, a equipe da produção, tiveram que entrar no meio para separar. E o centro de tudo isso, o estopim da briga física, foi uma coisa que parece até boba. Um cabo de guerra com edredom. É isso mesmo, uma briga por causa de uma coberta. Mas foi exatamente ali, naquele puxa-puxa, que a produção entendeu que aquela linha bem fininha entre o jogo e a agressão de verdade, tinha sido cruzada. Só que olha, antes de chegar nas vias e fato, a coisa já estava feia. O clima estava pesado, sabe? A troca de insultos foi de um nível extremo. Eram ataques muito pessoais, diretos, feitos mesmo para machucar, para desestabilizar o outro. Aqui tem um exemplo claro. A Tamiris foi pra cima da Rayane, que era a melhor amiga da Martina, com tudo. Ela falou pra mim: tu é uma foda e nem existe aqui dentro. Escrota, pingo de gente. Pesado, né? Isso mostra que a briga já não era só entre duas pessoas. Tinha se espalhado. E não parou por aí. A Saori também entrou na briga e foi direto num ponto fraco da Rayane, falando do relacionamento dela com o Will, que já tinha saído. A estratégia ali era muito clara: atingir a Martina através da sua principal aliada. E a confusão era generalizada. Era um bombardeio de insultos de todos os lados. A Martina chamando a Carol de ratazana, a Carol revidando com o cancelada, e a Cat no meio gritando descontrolada, bebe mijo, descontrolada, pede pra sair. O quarto virou literalmente um campo de batalha verbal. Bom, voltando para o momento do anúncio. Assim que a expulsão da Martina foi confirmada, a casa se partiu no meio. Aquela divisão que já existia entre os grupos virou um abismo. Não tinha mais meio termo. E as reações, nossa, eram o dia e a noite. De um lado, o pessoal que era aliado da Martina, choque, choro, desespero. Do outro lado, as rivais dela, Tamiris, Saori, Carol, pulando, batendo palma, comemorando abertamente. Para elas, não foi uma coisa ruim, foi uma vitória, um ponto marcado no jogo. E o desespero da Rayane era de cortar o coração. Ela perdeu a melhor amiga lá dentro e, ao mesmo tempo, a sua principal parceira de jogo.
Ela sabia que, a partir daquele momento, ela estava completamente sozinha e vulnerável. Do outro lado, o clima era de puro deboche. Olha só o que a Kate falou com toda a ironia do mundo. Eu fico triste com uma notícia dessa. E continuou, acusando o grupo da Martina de ter planejado a confusão. Para ela e para o grupo dela, a expulsão não foi injusta, foi uma consequência que a Martina mereceu. Passada a tempestade, no dia seguinte, a poeira começou a baixar. E com os ânimos um pouco mais calmos, alguns deles começaram a pensar de verdade sobre o que tinha acontecido. A refletir sobre os limites do jogo, sabe? Até onde se pode ir. E tem uma fala da Tamires que é muito, muito forte. No meio da briga, a Martina tinha desafiado ela para uma luta de boxe. Na hora, a Tamires não aceitou. E depois, explicando o porquê, ela soltou essa: "Minha vida já é uma luta." Com essa frase, ela basicamente traça uma linha no chão, separando a briga do reality da violência do mundo real, que para ela é outra história. E essa reflexão continuou. O Crail, outro participante, chegou nela e elogiou a atitude dela de não ter partido para a agressão física. Ele disse algo como: "Não precisa fazer o que faziam com você." É um momento raro de lucidez, mostrando que, mesmo ali, na pressão, existe uma escolha. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final que fica no ar. Essa expulsão foi uma questão de justiça, de manter a segurança de todo mundo lá dentro? Ou foi, no fim das contas, o grande momento de entretenimento, o clímax que esse tipo de programa sempre busca? A linha que separa a proteção dos participantes da criação de um grande espetáculo, ela é muito, muito fina. E talvez seja exatamente aí, nessa área cinzenta, que mora a verdadeira essência desse tipo de jogo. Fica pra gente pensar, né?